Vocês me deixaram mal acostumado, hein? Graça e paz, queridos. Tudo bem? O pessoal da mídia me entendeu. Tudo bem com vocês? Queridos, nós vamos dar início nessa palavra tão poderosa que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, mais uma vez por esse culto tão maravilhoso, onde a sua presença é real, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse louvor tão poderoso, ó Pai, pela sua presença neste lugar. Muito obrigado, Deus, pelo renovo espiritual, ó Pai. E te peço que o Senhor, Deus, continue conosco, ó Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela venha alcançar os corações e tudo que for tentar atrapalhar, ó Deus, a prestar, ó Deus, a atenção, absorver essa palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha preparar os corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar como escapar da armadilha de Satanás, amém? Eu confesso para vocês que quando eu falei sobre esse tema, e o tema é esse aqui, ó, a isca de Satanás. Quando eu conversei com meus meninos, né, na verdade o Caleb, estava o Caleb, o Deivão, e estava a Lara também, no carro. Quando eu compartilhei, eles racharam de rir, né? Porque eles não entenderam, assim, vocês não sabem o que o Senhor vai falar aos nossos corações e tal. Eu fui dando uma palhinha, né, para eles, mostrando. Falei assim, agora eu entendi. Só porque tinha Satanás no meio do tema, eles acharam engraçado. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos do Senhor, aumenta-nos a fé. Repita comigo, aumenta-nos a fé. Queridos, quando os apóstolos, eles pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé, o interessante é que Jesus já estava no final, bem no final do ministério dele. E o interessante é que eles vão e perguntam isso, aumenta-nos a fé. Os apóstolos, eles já tinham visto a manifestação da glória de Deus através de Jesus. Eles viram cegos enxergarem, mudos falarem, eles viram paralíticos andarem, eles viram mortos ressuscitarem. Eles puderam, né, presenciar a manifestação do poder de Deus quando houve uma grande tempestade e eles estavam ali no barco com Jesus e Jesus manda o vento acalmar, as águas aquietar. Eles puderam ver Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão. Aí quando chega no final ali do ministério de Jesus, eles vão e pedem para aumentar a sua fé. O interessante é que quando você observar, quando os apóstolos falam isso, eles não estavam pedindo para Jesus aumentar a fé, para que eles pudessem fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E você vai observar no texto, olha lá comigo, o versículo 3, a parte B do versículo, fala o seguinte: e se teu irmão for contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. O versículo 4 fala o seguinte: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe.
perdoa-me. A Bíblia fala para que você o quê? O perdoa. Então, depois que Jesus estava ensinando para os seus discípulos que eles deveriam, liberar o perdão para aquelas pessoas que ofenderam, eles deveriam perdoar. E eles, observando que era muito difícil, eles foram, e perguntaram a Jesus: Jesus, aumente a nossa fé, porque isso é muito difícil. É por isso que os discípulos, eles pediram a Jesus para aumentar a fé deles. Só depois os discípulos chamaram ao Senhor: aumente-nos a fé. Justamente quando Jesus falou, quando teu irmão pecar contra você, perdoa-o. E o interessante é que Jesus, no início do capítulo, Lucas capítulo 17, versículo 1, fala o seguinte: disse-lhe Jesus aos seus discípulos: é inevitável, repita comigo, inevitável, que venham escândalos, repita, escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então ali, Jesus ele fala, para os seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Outra versão fala: é impossível que não venham ofensas. Então aqui, queridos, nós temos que entender uma coisa: as ofensas, elas vão vir, e é inevitável. Amém? Ofensa no grego, a palavra é escândalon. É uma palavra antiga usada para descrever o gatilho de uma isca que os caçadores usavam para pegar pequenos animais. Escândalon significa gatilho da isca, de uma armadilha. Queridos, alguém aqui já fez alguma armadilha para pegar algum bichinho, passarinho? Alguém já fez? Ou alguém já viu? Uma armadilha é algo que precisa de quê? De uma isca, não é verdade? E se por um acaso o animalzinho ali soubesse que aquilo ali é uma isca, para ele cair na armadilha, o que ele faria? Eu não vou entrar. Vamos supor, você pega uma isca, sabe aquela, como é que chama aquele negócio o anzol? Você pega um anzol, coloca a minhoquinha lá e tal, aí você vai mergulhar e vai lá de baixo, lá você vai tentar aqui, pega aqui, o que eles vão fazer? Eles vão fugir, eles sabem que aquilo ali, os peixinhos ali não vai querer, bocanhar aquele anzol. Agora, quando coloca ali, sutil, lança ali, na hora que vai pescar, lança ali como é que fala? Esqueci o nome do... Lança aquela linha lá com o anzol, mais fácil. E quando aquela linha entra ali, o anzol tá lá, aquele silêncio, aí sim, o peixinho vai lá, inocentemente, achando que é uma minhoquinha mexendo, e é pego pelaquela isca. E é dessa forma que Satanás, ele faz com a gente. Ele não vai falar para você vestir de palhaço, ou até mesmo aparecer como um capeta mesmo, e falar assim: olha aqui, você vai cair nessa armadilha, eu vou te aprisionar. Não. Ele vem sutilmente, algo que você nem perceba. E você sabe como que se chama essa isca? Essa isca se chama ofensa. Repita comigo: ofensa. Ofensa é a armadilha de Satanás, principalmente nesses últimos dias. Jesus, quando ele estava falando sobre o que iria acontecer nos últimos dias,
Jesus ele fala que muitas pessoas iriam cair, né, em escândalos, por causa de escândalos, por causa de ofensas, e por causa dessas coisas, eles iriam ouvir até mesmo falsos profetas, ia cair na lábia de falsos profetas, ou até mesmo eles iriam ser usados como falsos profetas para enganar muitas pessoas. Então, continuando, Paulo confirma isso em 2 Timóteo, abra comigo, 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 24 ao 26. Ora, e um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar e ser paciente, em humildade, corrigindo aqueles que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento, para que possam conhecer a verdade, e para que eles possam voltar aos seus sentidos. Repita comigo, para que eles possam voltar aos seus sentidos. Repita comigo, sentidos. E escapar do laço ou armadilha do diabo, tendo sido feito cativo por ele. Ele quem? O diabo, para fazerem sua vontade. Então, queridos, olha só, Paulo ele já nos começa já mostrando sobre essas ofensas e começa a falar o que é essas ofensas. Fala que o inimigo faria a armadilha para que eles caíssem naquela armadilha, para que você possa cair nessa armadilha. E o interessante é que quando você cai por essa armadilha, você nem sabe que caiu nessa armadilha. Paulo está dizendo que aqueles que se ofendem uns com os outros são feitos cativos de Satanás, e para fazer sua vontade. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Paulo está dizendo: aqueles que se ofendem uns com os outros são feitos cativos. Repita comigo, são feitos cativos de Satanás. Repita, continua repetindo. E para fazer sua vontade. O que a maioria das pessoas que caíram na armadilha de Satanás não sabe disso. E é por isso que Paulo ele diz para que possam voltar aos seus sentidos. Se soubesse, queridos, que estão presos, não estaria lá. Se ele soubesse que estava preso em ofensa, se a gente soubesse que estamos presos em ofensa, a gente não manteria, né, não continuaria nessa armadilha. Por quê, queridos? A armadilha, né, essa ofensa, ela gera muitas coisas em nossas vidas. E eu quero dizer que Satanás, ele é astuto. Repita comigo, astuto. Satanás é sagaz. Repita comigo, sagaz. Ele sabe que a forma como pode te fazer cativo não é colocando uma armadilha óbvia e fazendo algo muito ele faz algo muito sutil. Isso se chama ofensa. Ele não vai fazer algo óbvio para você cair. Ele é algo muito sutil. Queridos, muitas pessoas estão ofendidas umas com as outras e às vezes não sabem. Fala assim, não, eu não estou ofendido. Não, eu já perdoei. Mas a realidade, a conduta dessa pessoa, as evidências dessas pessoas mostram que elas ainda estão ofendidas. Ofensa é a isca.
está ofendido. Olha lá o que Mateus capítulo 24, o verso 10 fala. E então muitos, repita comigo, muitos. Essa palavra, queridos, no grego, é P-O-L-U-S, polos, significa muitos, muito e grande. Ele está dizendo que grande parte das pessoas, quando fala de muitos aqui, essa palavra no grego polos, fala de uma grande parte. Muitas ou muitos. Então olha só o que continua falando o versículo aqui. E então muitos ficarão ofendidos. A sua Bíblia deve estar escandalizados, né? Trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Olha só o que está falando aqui. Muitas pessoas, isso aqui, queridos, está falando nos últimos dias. Nos últimos dias, muitas pessoas vão ficar ofendidos. Uma grande parte. Isso é em todas as igrejas tem isso. E o que gera? Traição e ódio. Isso é um progresso, uma progressão, uma ofensa, um progresso não, uma progressão na verdade, né? Uma ofensa vai levar à traição, e a traição, se não for tratada, vai levar ao ódio. Para que você venha entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu falei, lê lá em Provérbios 18, Provérbios capítulo 18, versículo 19. Diz assim: um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Repita comigo assim: forte cidade. Nos dias de Salomão, queridos, quando ele falava de uma forte cidade, o que ele estava falando? Ele estava falando de uma fortaleza, é ou não é? De uma cidade que tinha uma muralha, e nessa muralha era para quê? Que servia aquela muralha, gente? Para? Proteção. Que mais? Defesa. Isso mesmo. E o interessante é que aquelas muralhas serviam para proteger, para defesa, defender o povo. E o interessante é que só entrava naquela cidade só quem era permitido, quem era amigo, é ou não é? Não entrava qualquer um naquela cidade. E em 2 Coríntios, Paulo ele fala sobre essa fortaleza. Fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, fala assim: embora andemos na carne, não guerreamos de acordo com a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Repita comigo: fortalezas. O versículo 5 fala assim, ó: lançando fora toda a imaginação, repita comigo, imaginação, e toda altivez, repita, altivez. Queridos, eu estou pedindo para vocês repetir muita coisa aqui, para ficar gravado na mente de vocês, nessa noite. Que se exalte contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então aqui Paulo, ele começa a falar dessas fortalezas. Queridos, quando Paulo ele fala dessa luta, né, contra essas fortalezas, Paulo, ele não está falando aquilo que está escrito lá em Efésios, falando sobre principados e potestades que ficam nas regiões,
né, celestiais aí, né? A luta que Paulo está falando aqui não está falando dos demônios, e sim, queridos, de uma fortaleza que começa a ser criado dentro da sua mente, por causa das ofensas. Quando você é ofendido, queridos, você tem duas possibilidades nessa ofensa: de não deixar ir para o seu coração e ser ofendido, ou abraçar a ofensa com todas as suas forças, e a partir de então, você vai começar a criar uma fortaleza na sua mente. Algo vai ser bloqueado dentro de você, você não vai permitir qualquer coisa entrar mais ou se relacionar com você, porque você vai ter um monte de, como eu posso dizer, um monte de armas. Você vai sempre ficar preparado, porque você não quer ser ofendido novamente. Eu estava preparando essa palavra e o Kelvin, ele contou ali um testemunho. E na hora que ele contou o testemunho, eu perguntei para ele, falei assim: Kelvin, nossa, esse testemunho aí tem a ver com a palavra. Eu posso usar o seu exemplo para me lançar na palavra? Eu falei, não, pastor, pode. E por isso que eu vou contar aqui, viu, gente? O que aconteceu? O Kelvin, ele falou que chegou tarde, né, estava trabalhando, e a sua esposa fez uma comida assim, muito especial para ele, preparou, colocou a comidinha para ele lá no prato, né, deu para ele ali na mesa, e ele achou aquilo sensacional. Mas quando ele foi comer, a comida estava salgada, mais salgada, com força. Aí ele foi, disse, né, para a esposa, falou assim: meu amor, está muito salgado. Aí na hora, a Laiane vai e fala para ele assim, fala assim: meu amor, eu vou me esforçar para fazer melhor a sua comida. Aí aquilo, ele ficou assim bem constrangido com a resposta dela, sabe? Ele foi, subiu as escadas, foi dormir, e ali ele ficou pensando, falou assim: nossa, que resposta que a minha esposa ela deu, como ela foi sábia, né, em dar a resposta. Porque, queridos, na hora que o marido, né, o Kelvin, ele falou ali para a esposa que estava salgado, ela podia ficar brava. Você é um ingrato e pá, podia falar um monte de coisa, porque ela foi ofendida, ela podia usar aquilo, né? Mas ela tomou uma atitude diferente. E muitas das vezes, queridos, acontece isso com nossas vidas, com a gente é ofendido. E dependendo da sua forma, a sua execução, pode te levar, né, para o bem ou para o mal. Nós vemos isso, né, com José do Egito, por exemplo. Ele foi ofendido. Ele foi lançado ali naquele poço, queridos, foi tirado da vida dele. Foi tirado da vida dele. Era melhor ter matado ele. O que fizeram com José do Egito foi pior do que uma morte. Por quê? Porque naquela cultura, na época, o homem, ele continuava, sabe, a geração do pai, levava o nome do pai. E ali, quando ele foi vendido, ele passou a ser escravo. Então, toda a família dele seria o quê? Escrava. Mas ele perseverou até o fim. Até o fim. Queridos, ele passou um processo de 10 anos na casa de Potifar. Depois de 10 anos, acontece uma outra situação. A esposa de Potifar, né, quer pegar José, e José foge, ela vai e fala que tentou abusar dela, aquele negócio todo, e ele vai parar lá na prisão. Vocês conseguem compreender, queridos, que a situação de José, ele poderia muito bem, até mesmo blasfemar contra Deus? Ele podia, mas ele sabia que aquele sonho que Deus tinha dado para ele iria realizar, e ele não desistiu.
Ele perseverou e o Senhor honrou José, porque ele não deixou que aquela ofensa o destruísse, criasse uma fortaleza para vir ali, sabe, uma traição e, né, o ódio dominar o coração dele. O que são fortalezas? Fortalezas são raciocínios ou processos de pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Raciocínios que são contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus é um reflexo da natureza de Deus. E a natureza de Deus é amor. Repita comigo, amor. Queridos, Deus, ele não tem amor. Deus é amor. Amém? Ele é o próprio amor. Quando a Bíblia fala, né, do amor de Deus, ele não está falando do filéu. Ele fala do ágape. O amor exclusivo de Deus. E o amor, queridos, fala de quê? O amor de Deus busca o dar, o dar, o dar. Isso é o amor de Deus. Agora eu quero que vocês lembram quando você entregou a sua vida para Jesus? Quando você entregou sua vida para Jesus, você ficou apaixonado pelo Senhor, não é verdade? E quando você entregou sua vida para Jesus, você queria compartilhar o Evangelho com todo mundo. O primeiro amor. E ali, aquilo que você aprendia, você ficava tão feliz e queria passar para outras pessoas. Eu quero ganhar todo mundo para Jesus. Eu quero ganhar a minha sogra para Jesus. Mesmo que ele não gostava da sogra, mas ele passou a amar a sogra. Ele não amava, sabe, às vezes ele tinha muito inimigo, mas ele começou a amar aquelas pessoas, eles precisam do amor de Deus, e ia lá e compartilhava o amor de Deus. Mas no meio dessa caminhada, aconteceu algo. Um irmão na fé, fofoca de você, fala mal de você, machuca você, aí você é ofendido. E a partir desse momento que você foi ofendido, você começa a dar lugar, sabe, a essa ofensa. Satanás, ele te pesca ali, sabe, e você fica aprisionado nessas ofensas. E por que, queridos, que as pessoas ofendem dentro da igreja? Porque a nossa expectativa sobre essa pessoa, ela é alta, é ou não é? E às vezes essas pessoas saem da presença de Deus por causa de uma ofensa, que se você for analisar, ela nem é tão grande assim, sabe? Mas muitos que saem falam assim: as pessoas do mundo me tratam melhor dos que os que estão na igreja. Sabe por quê? Isso é uma verdade, sabe por quê? Porque a sua expectativa com as pessoas do mundo, ela é dessa altura assim, ó. Então quando ela se ofende, é normal. Mas quando é a sua mãe, o seu pai, é mais ou menos aqui a sua ofensa. E é razoável, né? Mas quando é um irmão da fé, é mais ou menos aqui, ó. Porque a sua expectativa é maior. O pastor, então, lá em cima, sabe? A sua expectativa com ele é lá em cima. E às vezes fica ofendido, por quê? Porque às vezes o pastor não te cumprimentou. Às vezes passou na rua distraído, não te viu. Ou às vezes não reconheceu o seu talento. Não reconheceu o que você é capaz de fazer. Aí você fica ofendidinho. E fala assim: as pessoas do mundo me tratam melhor. Mas é claro, a sua expectativa é aqui. Olha a expectativa. Vocês estão entendendo? E em Salmos, capítulo 55, do verso
Salmos de número 55, do 12 ao 14, você vai observar que Davi ele começa a falar sobre uma amizade. E lá vai falar assim, ele vai falar como se tivesse, né, nós aqui, por exemplo, assim, o meu irmão da igreja andava comigo, comia comigo, ele me ofendeu. O que eu estou querendo dizer para você, queridos? Que a probabilidade de te ofender é os de casa. É quem está mais perto de você é que vai te ofender. E essa ofensa, queridos, você não pode deixá-la crescer dentro da sua mente, não criar uma fortaleza dentro de você. E quando se cria, queridos, essa fortaleza, aquele amor que você tinha no início, que você queria dar, você agora quer o quê? Se proteger. Alguém está comigo aqui? Vocês estão entendendo? A ofensa, queridos, quando você é ofendido, você não quer ser ofendido de novo. Então você começa a fechar o seu coração. Você começa a criar fortaleza na sua vida. E isso, queridos, tem que ser destruído das nossas mentes. Nós não podemos nós não podemos permanecer nessa armadilha de Satanás. Porque quando nós estamos nessa armadilha, nós vamos fazer não a vontade do amor, mas sim a vontade da traição, do ódio, daquilo que Satanás ele te arma para que você continue naquele lugar, para que você fique aprisionado naquele lugar. Para que vocês possam entender isso, a Bíblia lá em Israel tem, né, ali perto ali tem 2 mares, né? O mar da Galileia e o mar Morto. O mar da Galileia, ele recebe as águas que se originam na Cesareia e descem até o norte, no mar da Galileia. E de graça recebe parte do norte. E de graça dá para o sul. O resultado desse mar, você sabe o que é? Muita vida. Nesse mar tem muita vida. Por quê? Porque ele recebe e dá. Recebe e dá. Agora o mar Morto, ele recebe do rio Jordão. Mas tudo que cai ali no mar Morto, o que acontece? Morre. Recebe água viva, mas como ela não passa, tem as suas fortalezas, morre. Então todas as amizades que vêm ali, sabe, para aquelas fortalezas, começa a ser manipulada com um espírito de engano, e começa, sabe, ser usada até mesmo por inimigo, e vai matando todos que ficam perto dessa pessoa. Vocês lembram uma vez quando eu falei sobre a questão, quando a pessoa ela guarda rancor no coração, os efeitos do rancor do coração, o que traz? Câncer. A pessoa ela fica uma pessoa amarga. Qualquer coisinha a pessoa ela fica machucada. Tem que pisar em ovos com essa pessoa. E é muito fácil também de ofender outras pessoas. Queridos, o Senhor está falando nessa noite para que nós possamos destruir essas fortalezas, lançando fora toda imaginação e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência. Todo o pensamento que um dia foi cativo por Satanás, queridos, tem que ser destruído para que nós possamos voltar
Alguém aqui já assistiu o filme do Pelegrino? Alguém já assistiu? Ou leu, né, algum livro do Pelegrino? O interessante, queridos, que há um caminho correto para chegar ao céu, é ou não é verdade? Um só caminho. Mas às vezes chega alguém ali na estrada e fala, né, de um atalho. Há pouco tempo eu assisti com os meus filhos, minha família, e eu achei interessante uma parte lá que ele encontra um amigo, e esse amigo começa a ajudar, que ele precisava de um amigo, começa a ajudar eles felizes indo para o caminho, né, que leva ao céu. E ali ele encontra um homem, né, tinha um cercado e longe assim tinha um homem, e esse homem ele era o conhecimento do mundo, conhecimento segundo o mundo. E ali eles perguntam algo, falam assim, olha, o caminho do céu por aí dá também para chegar, fala assim, dá sim, ele já começa a correr e tal. Aí eles resolveram pular aquela cerca e foi, né, por aquele caminho, só que no meio do caminho tinha um gigante, e ali desmaiaram eles, levaram ele para o seu castelo, aprisionaram eles, colocaram ali correntes, e ali eles ficaram presos. Falei assim, e agora? Queridos, tem muitas pessoas que estão presos neste lugar, não rompe, não cresce no ministério, porque estão aprisionados. E o interessante que naquele momento, né, que eles estavam presos ali, falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Ali eles começaram a clamar ao Senhor, e dali veio uma luz, e aquela luz quebrou aquelas correntes, e eles puderam fugir daquele castelo. E eu quero dizer para vocês, queridos, que às vezes essas fortalezas estão sendo criadas na sua mente, e essas fortalezas, queridos, impedem você romper. Por quê? Porque você começa, sabe, não acreditar mais no seu irmão. Eu estava conversando com um cliente essa semana e ele começou a compartilhar, sabe, do relacionamento dele. Ele começou a namorar com 16 anos e a namorada dele com 14 anos. E ali eles foram namorando, foram ficando mais velhos e tal. A menina engravidou, eles tiveram um filho. E ela começou a falar assim, agora nós precisamos casar. E ele falava assim, eu estou muito novo ainda, não posso casar. E colocando muita pressão, eles começaram a morar juntos. E quando começou a morar juntos, e foi o primeiro amor dele, né? Primeiro amor dele. E ali ele fala que a menina foi e falou assim, olha, eu estou cansado, eu quero curtir minha vida, parece que eu estou presa, aprisionada e tal. E ali larga ele. E o camarada, ele fica, sabe, todo ofendido e machucado, e começa a chorar e chorar. E ali, né, por ele abraçar as ofensas, ele começa a tomar algumas atitudes, porque aquela menina, ela saía, sabe, e postava fotos, né, dos lugares, e ele não gostava daqueles lugares. E falou assim, eu nunca fui para esses lugares, o que essa menina está procurando lá? Aí ele começou a criar essas fortalezas e começou a pensar dessa forma. Falei assim, agora eu também vou curtir. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou pegar todas mesmo e tal. E começou a cair nesse mundo. Foi pegando uma, pegando outra e tal. E ele começou a prosperar. Comprou uma moto, começou a comprar as coisas dele e tal. E aí a menina vai e chega, querendo ele de volta. Volta pra mim e tal. E os pais amam muito aquela menina. Falam assim, filho, volta pra ela, que não sei o quê. Falei assim, não vou voltar. E ela dorme lá, de vez em quando dorme lá, na casa, né, dos seus pais. E ela vai lá de vez em quando e dorme com ele. Ele vai lá e fica com ela. No outro dia nem olha pra cara dela. Começa a usar ela. Aí ele contando essa história toda, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar e tal. Aí
eu comecei a pregar para ele. E comecei a falar para ele o seguinte, falei assim, olha, você está replicando o mal que essa menina fez com você. E essa forma que você está replicando, você está sendo igualzinho a ela. Aquilo que você não queria para a sua vida, você está se tornando. E por você fazer dessa forma, você hoje está usando essa menina. Você não simplesmente está traindo ela, mas também está usando ela. Você está com ódio no seu coração com essa menina, e você agora quer pisar nela. Você, não, mas Samuel, agora eu amadureci e tal. Fala assim, olha, você está muito enganado. Você não amadureceu. As suas atitudes é de um bebê, de uma criança. Porque você está fazendo pirracinha agora vai ver. O orgulho. Nós já pregamos sobre isso aqui. Por que eu estou contando para vocês esse testemunho? Porque muitas das vezes, queridos, as pessoas, elas, começam a criar essas fortalezas e começam a executar a mesma coisa que o irmãozinho às vezes fez. Porque a Bíblia, ela orienta o quê? Se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele. Exorta o seu irmão. Fala com ele, fala assim, olha, eu fiquei ofendido com você. Você fez isso e isso. E ali há a reconciliação. Nós não temos, queridos, ficar, calados e guardar nos nossos corações e deixar aquilo crescer dentro de nós. Porque quando isso cresce dentro de você, você começa a ser uma pessoa rancorosa. E a Bíblia, ela foi muito... Ela fala algo aqui, queridos, que fala... O que vai acontecer, a progressão da ofensa. Primeiro ela vai vir com o quê? Com a traição. Essa traição, queridos, que a Bíblia ela fala aqui, é você trair uma pessoa, independente do lesar essa pessoa, você não está nem aí. A gente observa quando há uma traição, o que acontece? Essa pessoa abandona a família e ali mata uma família. É ou não é? Acaba com um relacionamento. Acaba-se com uma família. Muitas das vezes por causa de uma ofensa. Às vezes pessoas estão aprisionadas nessa ofensa, mas hoje o Senhor vai te libertar disso em nome de Jesus. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que decidiram não deixar ser ofendido, ficar na ofensa, não deixou aquilo, prender, mas decidiu o quê? Obedecer ao Senhor, perdoar. Porque muitas das vezes, queridos, o irmão vai até você e te pede perdão e você ainda fica ofendidinho com ele. Quem perdoa é Deus. Perdão para Deus. Mas quem se dá mal é você. Queridos, às vezes você acha que o pastor, às vezes as pessoas acham que a possibilidade do pastor ofender os irmãos é muito grande, mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. É no meio de vocês que vai vir as ofensas, uns dos outros. Quando a Bíblia fala, que sobre o falso profeta, ele não fala ele não fala o quê? Que o lobo ele vai vir vestido de ovelha. Ele não vem falando que vem vestido de pastor, não. Mas de ovelha. Então tá aí, no meio de vocês que vai vir as ofensas. Mas escolha, queridos, perdoar. Essa noite o Senhor quer libertar você das ofensas. Que você possa liberar perdão para o seu irmão. Não viver ofendido. A partir de hoje, em nome de Jesus, está sendo quebrado todas as fortalezas, todos os pensamentos maus que te levam a ser cativos por Satanás, vai ser destruído em nome de Jesus. Esse ano, queridos, o Senhor ele tem
algo muito poderoso para nós. Nós temos falado sobre os alicerces, nós temos falado o que o Senhor quer para nós. E queridos, aqui, se nós não entendermos o que essa palavra está trazendo para nós, os alicerces que a gente prepara não vai adiantar nada. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros, liberar perdão uns para com os outros, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. Eu gostaria que você, pedisse ao Senhor: Senhor, me faça, Senhor, a voltar àquele primeiro amor. Porque aqui, queridos, aqui, não peça ao Senhor para aumentar o seu amor. Sabe por que você não precisa pedir para aumentar o seu amor? Porque Deus, Ele habita dentro de você. Ele é o amor. Você já tem o amor de Deus dentro do seu coração. E para você, querido, suportar o seu irmão, você precisa amar o seu irmão. Você precisa o quê? Ter amor. É ou não é verdade? Queridos, olha, se deixarmos essas ofensas nos dominar, nós vamos ser como aquela árvore, que é plantada, mas ficou ofendido, vai para outra igreja. Ficou ofendido de novo, vai para outra igreja. Sabe o que vai acontecer? As raízes vão atrofiar. E as raízes atrofiando, vai ser fácil mudar de igreja a igreja, fica mudando. Mas entenda o seguinte, que existem árvores que têm mais de 500 anos, estão firmes na rocha. Veio tempestades, pessoas olham como essa árvore pode estar de pé. Veio tempestades, veio furacão e essa árvore ficou de pé. Por quê? Sabe por quê? Porque ela criou raízes. Veio as tempestades, ela não abandonou, ela continuou nascendo raízes. Queridos, mudar de igreja por causa de ofensas não é a solução. O Senhor te plantou neste lugar, amém? Então decida em nome de Jesus enraizar, em nome de Jesus. Permaneça, queridos, haja o que houver, haja tribulação, haja perseguição, haja fofoca, haja conversa, permaneça em nome de Jesus. Porque, queridos, você tem que olhar para Jesus, não pelas suas ofensas. As suas ofensas, queridos, se você decidir não levar para o seu coração, vai te fazer crescer. Amém? Eu falo isso que a maioria das vezes que nós fomos resolver problemas por causa de algumas ofensas, quando nós resolvemos, queridos, essa pessoa começou a amar muito mais a gente do que antes, e ela está muito mais firme hoje do que antes. Às vezes precisa acontecer coisa na sua vida, até mesmo uma ofensa, mas quando você chega e leva a reconciliação, você vai ficar mais forte, você vai amar mais essa pessoa e nada vai abalar suas estruturas, amém? O Espírito Santo falou nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e comece a lembrar, aquele irmão que te ofendeu, ou às vezes aquele irmão que você ofendeu. Começa a falar com o Senhor e fala para o Senhor: Senhor, eu tenho que pedir perdão para essa pessoa, eu preciso resolver isso em nome de Jesus. Começa a falar com o Senhor nessa noite, porque você recebe água viva. Que você não venha ser um mar morto, mas você venha ser como o mar da Galileia, cheio de vida. De graça recebestes, de graça você dá. Então libere amor para as pessoas. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha exalar o amor que nós temos, que é o amor de Deus, em nós. Que nós possamos amar uns aos outros, que nós não venhamos deixar, ó Deus, essas fortalezas que Paulo fala, Senhor, dominar as nossas vidas, nos prender, nos deixar cativos, mas que nós possamos destruir essas fortalezas em nome de Jesus, abrir as portas em nome de Jesus,
E no nome de Jesus nós queremos dar, ó Pai. Nós queremos dar as nossas vidas uns para com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, ó Pai, venha ser estabelecido em nossas vidas em nome de Jesus. Que possamos amar. Que possamos amar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber que nessa noite, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer reconciliar com o Senhor. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Se você entregar a sua vida para Jesus, como já foi dito aqui pelo Vitor, o seu nome será escrito no livro da vida. E você não será mais uma criatura de Deus, mas se tornará filho de Deus, filha de Deus. Você quer ser filho de Deus? Porque muitas pessoas falam, eu já sou filho de Deus. Mentira. Só é filho de Deus aqueles que entregam a sua vida ao Filho unigênito, o único Filho, que é Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser filho de Deus. Você quer entregar a sua vida para Jesus? A Bíblia fala que quando você faz isso, os anjos lá no céu vão fazer festa. Sabe por quê? Porque eles se alegram quando um pecador se arrependa. Hoje é noite de salvação. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se não tem, que o Senhor lhe dê outra oportunidade. Amém? Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Sabe que você pode glorificar o Senhor nessa noite? Aleluias! Glória a Deus. Aleluias. Queridos, nós vamos finalizar esse culto, mas eu quero reforçar aqui em nome de Jesus, queridos, que nós possamos em nome de Jesus colocar em prática essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Outra coisa, está acabando o mês, está acabando o primeiro lote do Different Camp. Então, se você ainda não deu a entrada, dê a entrada, queridos, porque senão você vai cair no segundo lote, tá bom? O desconto é até o mês de janeiro. Então, faça a sua inscrição, né? Dá o sobrenome em nome de Jesus. O Vitor tá ali, a Kelly e a Andy. Você pode procurar uma dessas pessoas para que você possa participar do Different Camp, que vai ser poderoso, vai ser muito top, queridos. Ano passado foi uma bênção, foi muito bom. Foi um dos melhores acampamentos da nossa igreja, e eu tenho certeza que esse ano não será diferente, vai ser melhor ainda. Vai ter uma festa que eu estou sabendo, poderosa aí, tem um convidado aí, power, né? Música eletrônica, o cara é famoso, e vai ser top demais. Eu vou contar tudo porque não é segredo. Então, você não vai querer perder esse Different Camp. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado. O testemunho do Marcos. Cadê o Marcos? Vem cá, Marcos. É verdade, gente, eu esqueci de falar de um... Querido, senta 2 minutinhos, o Marcos vai ser bem rápido, né, Marcos? Pois é, conta ele para nós aí, conta o testemunho. A paz, gente, tudo bem? Como alguns aqui sabem, no dia 18 de dezembro foi o enterro do meu pai, né? E teve um episódio engraçado que aconteceu com meu pai, que me deixou muito chateado com ele, muito invocado, e eu estou vendo o pastor falando a respeito de perdão. E eu já tinha uns anos que eu mais meu pai não me dava certo, e tinha algo que eu precisava pedir para ele perdão, algo que eu tinha feito com ele. Só que até então eu não tinha tido a oportunidade de dar para ele esse perdão, pedir esse perdão para ele. Foi quando, no começo de dezembro, ele adoeceu, ficou prostrado na cama durante muito tempo. Aí eu até me afastei do meu serviço por um tempo para poder ir lá ficar com ele.
E nesse meio tempo no hospital, eu levando ele no banheiro, dando banho, fazendo a barba dele, penteando. Aí veio na memória aquelas coisas que eu tinha feito com ele. Então, naquele momento ali dentro do banheiro, eu resolvi pedir para ele perdão. Pedi para ele perdão, expus tudo que eu estava sentindo, tudo que eu tinha feito. Pedi para ele perdão, para que ele pudesse me perdoar, para que eu pudesse ficar em paz comigo e com ele, né? Porque ele era meu pai, ele não pode ficar com essas picuinhas com o pai da gente. E aí, ele pegou, olhou dentro do meu olho e falou comigo de jeito: meu filho, eu já tinha te perdoado há muito tempo, só estava restando nós ter essa conversa. Aí Deus abençoou, ele melhorou, foi embora para casa, né? Eu vim embora para cá também. Quando deu mais ou menos uns 15 dias depois, ele veio a falecer. E o que eu quero falar com vocês a respeito disso? Se vocês fez alguma coisa para os pais de vocês, para o irmão, ou às vezes até para o filho mesmo, gente, peça perdão, porque o dia de amanhã pode ser muito tarde. E graças a Deus essa dor eu não carrego dentro de mim, porque eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele, para que ele pudesse descansar em paz. Eu tenho certeza que Deus só segurou ele enquanto para mim poder ter essa oportunidade de pedir perdão para ele, porque senão às vezes ele poderia estar sofrendo muito aí no hospital ainda por causa de às vezes um perdão que às vezes eu não teria pedido para ele ainda. Então, meus amados, eu quero passar isso para a igreja e peça perdão, não deixe de pedir perdão não. Não vai para a cama, não vai dormir em momento nenhum sem pedir perdão para o seu cônjuge, sem pedir perdão para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. É só isso que eu quero passar para a igreja hoje. Amém? Glória a Deus. Agora vamos orar. Pode ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. E isso é muito importante, né, queridos? Pedir perdão. Porque imagina, né, se o pai tivesse morrido e ele não tivesse pedido perdão. Como é que ficaria, né, a mente dele? Ele ficaria preso, né? Mas o Senhor teve misericórdia. Isso é para glorificarmos a Deus, né? Glorificarmos de pé, amém? Aplauda o Senhor, queridos, pela vida do Marcos. Parabéns, Deus abençoe. E pode ter certeza que essa atitude que você teve vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse culto, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado pela sua presença neste lugar, ó Deus, por ter recebido a nossa adoração, o nosso culto. E te peço que o Senhor leva-nos em paz, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai, em nome de Jesus, que possamos praticar a sua palavra, aquilo que nós temos, ó Deus, aprendido, ó Pai, durante esse início de ano, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, que possamos praticar a sua palavra, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Não saia sem cumprimentar o seu irmão.